Olá pessoal, como vocês estão? Thaís e sua aqui em mais um episódio no nosso canal Conversa de Nutri. E hoje eu quero começar essa aula fazendo uma pergunta que talvez você já tenha ouvido falar ou que você já tenha conversado entre alguns colegas. Afinal, faz sentido alterar a dieta e o treino de acordo com o ciclo menstrual? Essa é uma dúvida que ganhou uma força enorme nos últimos anos, principalmente com a popularização dos aplicativos de ciclos, posts em redes sociais e até mesmo alguns cursos rápidos que prometem segredos no treino e na nutrição da mulher. Eu sei que quando a gente olha de fora parece muito convincente. Afinal, o corpo da mulher ela tem oscilações hormonais muito claras, então seria lógico pensar que a performance e até a alimentação deveriam mudar junto. Mas será que a ciência confirma isso? E o que nós vamos ver aqui hoje é uma análise crítica baseada em artigos recentes que mostra não apenas o que se especula, mas o que de fato tem evidência. Então, a ideia é que você saia dessa aula sabendo diferenciar o que é mito, o que é plausível e o que realmente deve ser aplicado na sua prática clínica ou até no treino. Então, nos próximos minutinhos aqui, a gente vai caminhar desde a revisão do ciclo menstrual até os estudos sobre treino de força, endurance, nutrição e no final eu vou mostrar de forma bem prática quando realmente vale a pena fazer esses ajustes ou quando é só uma complicação desnecessária. Beleza? Então, bora lá. Vamos contextualizar um pouquinho aqui, pessoal. Esse tema de treino e dieta pelo ciclo, ele ganhou tanta repercussão, né, que a gente encontra muitos aplicativos que dizem quando a mulher deve treinar força, quando deve descansar, quando deve focar só em cardio e até protocolos de dieta sugerindo algumas mudanças semanais. E isso se espalhou de uma tal forma porque existe uma base fisiológica. Os hormônios mudam ao longo do ciclo, mas o ponto é que pouca gente fala é que as pesquisas científicas não mostram resultados consistentes. Então, por que isso acontece? Primeiro porque os efeitos são muito sutis. Então a gente não está falando de uma diferença gritante, né, como entre homens e mulheres, mas de pequenas variações dentro da própria mulher. E segundo, porque os estudos muitas vezes têm amostras pequenas ou metodologias diferentes e isso gera resultados contraditórios. Então, esse é um alerta muito importante para quem é profissional da saúde. Se a gente pega um resultado isolado e aplica como regra, a chance de distorção é enorme. Então, o que eu quero que você tenha em mente desde já é: sim, os hormônios influenciam o metabolismo e a resposta ao exercício, mas a magnitude deste efeito é pequena na maioria dos casos, perdão. E isso faz toda a diferença na hora de decidir se a gente muda ou não uma conduta. Antes da gente mergulhar nos estudos, vou fazer um aquecimentozinho rápido aqui, revisando o ciclo menstrual. Porque se a gente não entende essa base, fica difícil a gente conectar também as peças. O ciclo ele pode ser dividido em fases principais: folicular, ovulatória e lútea. E na fase folicular, que começa com a menstruação, os hormônios estão em níveis baixos. E aos poucos o estradiol começa a subir até atingir um pico próximo da ovulação. E durante a ovulação, há um aumento expressivo do LH acompanhado pelo estradiol, preparando o corpo para a possível fecundação. E aí, na fase lútea, que vem logo depois, é a progesterona quem domina, né, junto com os níveis também elevados de estradiol. E nessa fase, essa fase é marcada por uma temperatura basal mais alta,
maior gasto energético. Tá? Por quê? Porque o corpo está se preparando para gerar uma nova vida. E para muitas mulheres aqui também surgem os clássicos sintomas da TPM. E por que isso importa? Porque é exatamente essa orquestra, essa dança hormonal que pode, em teoria, alterar a forma como o corpo utiliza carboidratos, gorduras e até proteínas como combustível. E é aqui também que surgem hipóteses sobre diferenças de performance entre as fases. Mas eu já adianto, uma coisa é a fisiologia descrever um mecanismo, outra bem diferente é esse mecanismo ter impacto prático suficiente para que a gente mude a periodização do treino ou distribuição de macronutrientes. Essa distinção vai ficar muito clara ao longo da aula. Agora que a gente já revisou o ciclo, a gente vai entender o que cada hormônio pode fazer em termos de metabolismo e exercício. O estradiol, que é o principal estrogênio, é um hormônio com efeito bastante marcante no metabolismo. Ele tende a aumentar a sensibilidade à insulina, vai facilitar a entrada de glicose no músculo e o uso de carboidratos como combustível. Além disso, o estradiol ele também tem efeito protetor contra danos musculares, atua na modulação da inflamação e até na função vascular. Já a progesterona, que predomina na fase lútea, tem efeitos um pouco diferentes. Ele favorece uma maior oxidação de gordura, eleva a temperatura corporal em até 0,3, 0,5 graus Celsius e pode aumentar a frequência respiratória em repouso. Algumas mulheres sentem isso na prática como maior cansaço ou fadiga durante treinos mais intensos nessa fase. Então, quando olhamos isoladamente, faz sentido pensar, poxa, na fase folicular com estradiol alto seria melhor ali treinos de força com alta intensidade e na fase lútea com progesterona mais alta talvez o corpo se adaptasse melhor à endurance. A questão é, será que isso se confirma nos estudos? E é isso que a gente vai ver a seguir. Então, a literatura descreve alguns pontos importantes. Né? Primeiro, como eu falei ali para vocês, o aumento do gasto energético de repouso. De fato, em média, as mulheres podem gastar entre 2 até 11% a mais de calorias na fase lútea. Isso é pouco? Sim, mas pode se refletir em mais fome, mais vontade de comer, especialmente se a gente associa ali aos sintomas da TPM. Segundo, a oxidação de substratos. O corpo de fato tende a usar mais gordura, até proteína na fase lútea, enquanto na folicular há mais uso de carboidratos. E terceiro, a percepção de esforço. Muitas mulheres relatam maior sensação de fadiga ou desconforto na fase lútea e alguns estudos confirmam essa diferença subjetiva. Então, um exemplo prático aqui, né? Imagina uma paciente sua que está em déficit calórico para emagrecimento. Se ela entra ali na fase lútea, sente mais fome, mais fadiga e você, nutricionista, não investigou isso, pode errar a mão no planejamento dessa paciente. Né? Pode interpretar aquela semana em que ela não consegue seguir a dieta como algo corriqueiro, né? Pode passar despercebido, sem você manejar de forma eficiente para que ela no próximo mês lide de uma melhor forma, tá? Por quê? Porque pode ser um efeito fisiológico, não significa que a dieta precisa ser completamente mudada, mas que a adesão é mais desafiadora nesse período, que você pode sim intervir com um ajuste pontual nessa semana. Agora vamos para o que interessa, desempenho no exercício. A pergunta central é, será que a performance da mulher realmente varia de forma relevante conforme a fase do ciclo? E aqui os resultados são muito mistos, tá? Há revisões mostrando pequenas diferenças em endurance, com tendência a melhor utilização de gordura na fase lútea, mas outros estudos mostram tempo de prova melhor na fase folicular, justamente pelo maior suporte de carboidratos. Quando a gente entra e olha para exercícios de alta intensidade e curta duração, como tiros, sprints, a força máxima, a maioria dos estudos não encontra diferença nenhuma. Ou seja, a ciência até
encontra pequenas variações, mas quando traduzimos isso para a prática clínica, para a realidade da mulher que treina regularmente, a diferença não é significativa a ponto de justificar uma periodização inteira em cima do ciclo. E esse é o primeiro grande mito que precisamos quebrar. Os hormônios podem mudar sim o metabolismo, mas não são eles que determinam a performance isoladamente. Vamos destrinchar isso um pouco melhor. Muita gente vende a ideia de que existe uma fase do ciclo em que a mulher tem um pico anabólico, ou seja, que seja mais favorável para o treino de força e hipertrofia. E essa ideia se popularizou porque, teoricamente, o estradiol teria um efeito protetor indireto no músculo, né, pela ação do GF1. Quem assistiu os outros vídeos falando sobre menopausa já pegou isso também. Mas quando nós olhamos para os estudos, a realidade é diferente, como esse estudo que eu trouxe aqui para vocês, publicado em 2024. Esse estudo foi um estudo muito robusto, eles utilizaram técnicas de isótopos estáveis, biópsias musculares e avaliaram tanto síntese quanto degradação proteica. E o que eles encontraram? Que o treino de resistência aumenta a síntese proteica. Isso todo mundo já sabe. Mas que não existe diferença entre a fase folicular e a fase lútea. Em outras palavras, não há vantagem em dizer que a fase folicular é melhor para a hipertrofia. O músculo responde ao estímulo de treino de forma semelhante nas fases. Na prática, isso significa que uma paciente sua treina musculação 4 vezes por semana, não faz sentido reorganizar toda a periodização conforme o ciclo menstrual. O que vai fazer diferença de fato é a consistência no treino, progressão de carga. Então, esse mito que existe um momento perfeito do ciclo para hipertrofia precisa ser desconstruído, porque a evidência mostra que, do ponto de vista muscular, o estímulo bem feito gera resultado independente da fase. Se na força a gente tem mais clareza de que não há diferença significativa entre as fases do ciclo, no endurance a discussão fica um pouco mais complexa. Por quê? Porque endurance depende muito da economia de substratos energéticos. E é justamente aí que os hormônios parecem exercer algum efeito. Então, na fase lútea, com progesterona e estradiol elevados, há uma tendência de maior oxidação de gordura e menor utilização de carboidratos. Isso poderia, em teoria, poupar glicogênio muscular e favorecer esforços prolongados. Alguns estudos realmente mostraram tempo até exaustão maior nessa fase. Por outro lado, outros trabalhos apontaram melhor desempenho em provas intensas na fase folicular, justamente pelo suporte maior de glicogenólise, tá? Maior disponibilidade de carboidrato como combustível rápido. Então, o que a gente pode concluir? Né? Que existe sim uma modulação hormonal do uso de substratos, mas os resultados práticos são contraditórios. Perfeito? O ciclo pode influenciar o endurance, mas não de maneira consistente ao ponto de justificar uma prescrição rígida baseada nisso também. Então, resumindo, né, pessoal? Até aqui já dá para construir uma síntese muito clara. Vou até tirar minha câmera aqui para vocês verem também esse artigo que eu trouxe. O treino de força, né? Não há diferença significativa entre fases. No endurance, pode haver pequenas variações na utilização do substrato, mas com resultados inconsistentes entre estudos. E a intensidade e consistência do treino pesam muito mais do que a fase do ciclo. Então, esse ponto foi reforçado numa revisão recente, né, foi publicada esse ano, onde eles analisaram várias pesquisas sobre periodização do treino conforme o ciclo menstrual e concluíram que não existe evidência suficiente para recomendar essa prática. Ou seja, a ciência não sustenta a ideia de que programar treinos pela fase do ciclo traga mais benefícios do que simplesmente seguir uma periodização nutricional bem estruturada
e adaptada ao nível da atleta, certo? Vou voltar minha câmera aqui. Então, pessoal, isso não quer dizer que não existam diferenças individuais, tá? Pode ser que uma mulher perceba mais cansaço na fase lútea, prefira ajustar a intensidade, mas isso é manejo clínico individual e não uma regra geral que serve para todas as mulheres. E agora vamos para a parte da nutrição, que é onde surgem ainda mais dúvidas, né? E também muitos mitos. A ideia popular é que a mulher deveria mudar a dieta conforme a fase do ciclo, comer mais carboidrato na fase folicular, mais gordura na fase lútea e assim por diante. Parece lógico, mas quando a gente pensa no que os hormônios fazem. Mas quando a gente olha para os estudos, como eu falei, a magnitude é pequena desses efeitos. Sim, há diferenças sutis no metabolismo, folicular favorece maior uso de carboidrato, lútea maior uso de gordura, mas na prática isso raramente justifica mudar a dieta de forma radical a cada 2 semanas, tá? Um dado muito interessante também vem de um estudo clássico que eu vou apresentar aqui para vocês, onde eles mostraram que essas diferenças ficam mais evidentes quando a dieta é restrita em carboidratos. Em uma dieta low carb, a fase lútea realmente força a maior oxidação de gordura, mas quando a dieta é rica em carboidratos, essas diferenças praticamente desaparecem. Ou seja, a dieta tem um peso muito maior que a fase do ciclo. Isso mostra que na prática clínica, ajustar macronutrientes pelo ciclo não é uma necessidade. O que importa mais é a adequação calórica, o aporte de macronutrientes, densidade nutricional e a consistência ao longo das semanas. Então vamos aprofundar um pouquinho mais esse ponto, né? Como esse estudo que eu falei para vocês. Se a gente pega os estudos que avaliaram o substrato energético no exercício, nós vemos que na fase lútea há maior oxidação de gordura e até maior de proteína. Isso pode estar relacionado a uma leve elevação de taxa metabólica e repouso. Já na fase folicular, o corpo se apoia mais em carboidratos como combustível, que é coerente com a ação do estradiol na sensibilidade à insulina. Mas, de novo, qual é a implicação prática? Né? Que em condições extremas, por exemplo, em uma atleta de endurance que segue uma dieta low carb, o que não é comum, tá? Mas essas diferenças podem se amplificar. Essa atleta pode, de fato, sentir mais impacto na fase do ciclo no desempenho. Agora, em uma mulher que segue uma dieta equilibrada, com aporte adequado de carboidratos, proteínas e gorduras, essas diferenças não chegam a alterar a performance de forma significativa, tá? Mas a dieta tem mais impacto do que os hormônios. Esse é o ponto, beleza? Então, diante de tudo isso, fica a pergunta, né? Existe algum cenário que realmente vale a pena ajustar treino ou dieta pelo ciclo menstrual? A resposta é sim, mas são cenários específicos. Primeiro, em atletas de alto rendimento. Nesses casos, cada detalhe conta, e mesmo pequenas variações fisiológicas podem ter impacto em uma prova de alto nível. Em segundo, em esportes de endurance de longa duração, como maratonas, triatlon, provas de ciclismo, onde a economia de substratos pode fazer diferença no desempenho final. Terceiro, em mulheres que apresentam sintomas muito marcantes de TPM, como fadiga intensa, dor, queda significativa na qualidade do sono. Nessas situações, o ajuste não é pela fase hormonal em si, mas pelo impacto prático dos sintomas do desempenho. Por exemplo, uma atleta olímpica pode ter ali a nutrição e o treino ajustados de forma milimétrica, considerando a fase do ciclo. Já a paciente que sente uma exaustão pré-menstrual pode se beneficiar de estratégias mais leves nessa semana, como priorizar a recuperação ativa, ajustar horários de treino, ou então um leve aumento calórico na dieta. Então, sim, pode importar, mas é a exceção, não é a regra, tá? Agora vamos voltar para o cenário que representa a maioria dos nossos atendimentos, né? Mulheres que treinam para saúde, estética ou performance moderada. Para essas mulheres, o que a ciência mostra é que a consistência importa muito mais do que a fase do ciclo.
dieta equilibrada, com adequação calórica e de macronutrientes vai trazer mais resultado do que ajustes cíclicos. Um treino bem estruturado, progressivo, vai ser mais determinante para a hipertrofia ou emagrecimento do que sincronizar com hormônios. E mais, criar a ideia de que a mulher precisa mudar treino, dieta a cada 2 semanas, pode trazer mais um fator complicador, pode reduzir a adesão. Então, se a paciente relata sintomas fortes, claro, a gente deve adaptar pontualmente, mas se ela está bem, não faz sentido complicar. O corpo feminino não é frágil a ponto de depender de um ajuste contínuo de acordo com o ciclo. Pelo contrário, é adaptável, é resiliente. Na prática clínica, a individualização sempre vai ser mais importante do que seguir protocolos engessados de sincronização de ciclo, ou ciclo syncing, que falam por aí. E aqui eu quero fechar essa parte conceitual quebrando os principais mitos, né? O mito número 1, preciso trocar o treino todo mês conforme a fase do ciclo. Não, a força não varia significativamente entre as fases, a consistência é muito mais importante. Preciso mudar a minha dieta toda semana. A dieta influencia muito mais do que a fase do ciclo, só faz sentido em casos extremos ou de atletas de alto rendimento. Terceiro, existe uma fase perfeita para ganhar músculo. Estudos de alta qualidade já mostraram que não existe janela anabólica ligada ao ciclo menstrual. O músculo responde ao estímulo em qualquer fase. Então a grande mensagem aqui é: ajustar o treino e dieta pelo ciclo não é uma conduta obrigatória, é uma ferramenta opcional, aplicável em contextos muito específicos. Para a maioria das mulheres, o foco deve ser consistência, progressão e adesão. E para fechar, quero deixar 3 recados aqui. Entenda a fisiologia. Conhecer o ciclo menstrual é essencial para a gente não cair em simplificações. Lembre-se de que consistência pesa mais do que qualquer fase. É isso que vai trazer resultado para a maior parte das mulheres. E acima de tudo, individualize. Se a paciente tem sintomas fortes, adapte. Se não, mantenha foco no que realmente importa. E se você é nutricionista, estudante ou profissional da saúde, quer se aprofundar no que realmente funciona em saúde da mulher, eu quero te convidar a conhecer o nosso Guia de Nutrição e Saúde da Mulher. Lá a gente traz toda a base científica traduzida para a prática clínica para que você tenha segurança em conduzir seu atendimento. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Deixa seu comentário com dúvidas e experiências e, claro, conheça o guia porque ele é um material que vai transformar a sua prática. Vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima.